Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho a quente, tá? O trabalho a quente, normalmente, ele vai ser a etapa inicial dos processos de conformação, né? Principalmente quando a gente parte aí da ideia que estamos trabalhando com matéria-prima lingotes provenientes da fundição, tá? Lingotes, eles apresentam, de uma maneira geral, bastante heterogeneidades, também apresentam poros, bolhas podem apresentar, né? Isso faz com que o trabalho a quente se torne bastante interessante para esses materiais. Primeiro que eu consigo ter maiores níveis de deformação, né? E também porque eu consigo tirar esses defeitos, né? Então, por meio aí do trabalho a quente, eu consigo fechar essa porosidade, essas bolhas, e também consigo, eventualmente, trincas de menores tamanhos, elas conseguem também ser fechadas durante o trabalho a quente, tá? Então, isso favorece o uso do trabalho a quente nessas etapas iniciais do processo. Então, por dois motivos. Um, porque eu consigo aplicar maiores níveis de deformação, que é importante para o processo. E dois, porque eu consigo também minimizar esses defeitos provenientes desses lingotes, tá? Outro aspecto importante do trabalho a quente é que no trabalho a quente em si, como eu estou aplicando, né, estou aplicando uma carga em cima da minha peça, né, uma carga com material aquecido, os níveis de deformação são diferentes, né, ao longo da superfície para o centro, tá? Normalmente, os níveis de deformação maior estão na superfície da peça. Então, na hora que eu aplico taxas de deformação no meu material, a deformação, esses níveis de deformação na superfície, ele é maior, né, nas extremidades, ele é maior do que no centro. Então, isso faz com que, depois do encruamento prévio do material, que esse material tenha aí diferentes tamanhos de grão, diferentes estruturas, né, diferentes tipos, né, de grão ao longo, né, dessa seção transversal. Tá? Então, a ideia é que o metal irá possuir grãos recristalizados de menor tamanho na região superior. Então, como na região superior eu tenho uma taxa de deformação maior, né, a gente já viu isso faz com que a região superior tenha grãos menores do que no centro. Tá? Então, eu fico com um material que tem aí, né, um perfil de tamanhos de grão, de tipos, né, de grãos alongados também, diferente. Tá? Inicialmente grãos alongados, posteriormente grãos recristalizados, diferente. Tá? A maioria das operações de trabalho a quente, elas são executadas em múltiplos passes. Em geral, nos passes que são intermediários, a temperatura é mantida bem acima do limite inferior do trabalho a quente para se tirar vantagem de uma coisa óbvia, que é a redução da tensão de escoamento. Tá? Então, é interessante eu manter uma temperatura relativamente alta no meu processo para eu tirar uma vantagem da diminuição da tensão que eu vou usar para deformar o material. Por que isso? Porque daí eu também tenho uma economia aqui associada de energia, né? Lá no fim, energia elétrica, né? Dinheiro mesmo para a empresa, já que eu não preciso ter um esforço tão grande assim para deformar esse material. Tá? Ainda que eu tenha aqui um risco de ter um crescimento de grão, né? Já que eu estou mantendo em temperaturas mais altas. Mas é um risco aí calculado e que faz parte do processo, né? Faz parte do trabalho. Bom, quais são as vantagens do trabalho a quente? Menor energia requerida para deformar o metal, já que a tensão de escoamento diminui com o aumento da temperatura, aumento da capacidade do material para escoar sem se romper, então a ductibilidade ela aumenta, né? Homogeneização química das estruturas brutas de fusão, né, dos lingotes, eliminação de segregação, bolhas, né, poros, trincas, já que eu tenho aí uma rápida difusão atômica interna. Tá? Eliminação das bolhas e poros, eliminação e refino da granulação grosseira e também da granulação colunar do material fundido, proporcionando aí grãos menores, recristalizados e equiaxiais,
aumento da tenacidade e também aumento da ductibilidade do material trabalhado em relação ao material bruto de fusão. Então, se eu comparar um material que foi conformado, ainda que a quente, com o material que veio proveniente da fundição, um lingote, o material que foi conformado a quente, ele vai apresentar, obviamente, um comportamento mecânico melhor que este último, tá? Lembre-se, com o material fundido, eu não estou comparando conformação a quente com conformação a frio ainda, tá? Claro que tem desvantagens, eu preciso ter fornos para elevar a temperatura do meu material, eu tenho um custo relativamente grande com matrizes que precisam suportar esse calor, né? Então, eu também, alguns metais, eu preciso ter uma atmosfera controlada do forno para inibir ou evitar a oxidação, tá? Então, tem a questão da formação de óxidos que podem prejudicar o acabamento, tem o desgaste de ferramentas que é maior, então eu tenho que ter também uma lubrificação, gasto com lubrificação, gasto maior também com a compra dessas matrizes, que normalmente são de aços, ferramentas especial para trabalhar com temperaturas altas, tá? Desvantagens ainda, a necessidade de grandes tolerâncias dimensionais por causa da expansão e contração térmicas. De maneira geral, pessoal, a conformação mecânica quente, ela dá uma qualidade, comparativamente com a frio, uma qualidade ruim, né? De acabamento do material. Acabamento superficial é ruim comparativamente. E as propriedades também, tá? As propriedades do a frio são melhores que no trabalho a quente. Tudo bem? Então aqui nesse exemplo, né, inicialmente os grãos, meu material vem lá fundido, né, uma estrutura bruta de fusão, ele vai ser submetido a um aquecimento, os grãos vão crescer, né, até uma certa medida, e aí, aqui nesse exemplo, estou passando por um processo de laminação, vai passar pelos cilindros de laminação, vai ter um encruamento prévio imediatamente após o processo de laminação, porém ainda há energia interna, né? Ainda há calor nessa peça, então os grãos vão imediatamente após encruarem recuperar, vão recristalizar e se tiver um tempo relativamente grande eu vou crescer, vai ter um crescimento de grão, tá? Eu consigo controlar esse crescimento de grão com alguns chuveiros aqui, né? Alguns dispersores de água para resfriar esse material, então dá para controlar o tamanho que esse grão vai ficar no fim. Tudo bem? E aí, o trabalho amorno. O trabalho amorno, ele vai ele visa a obtenção das vantagens da conformação a quente e a frio. Ele fica ali no meio termo, tá? Dos processos de conformação que trabalha amorno, talvez o mais comum seja o próprio forjamento. O trabalho amorno consiste na conformação de peças numa faixa de temperatura onde vai ocorrer somente a recuperação. Então, o material encrua, devido à deformação, né, a deformação sofrida durante o processo, há um pouco de energia disponível, ele consegue recuperar, porém, ele não tem energia suficiente para continuar esse efeito, né, de tratamento de recozimento, o efeito aí de recristalizar ou de crescer o grão, tá bom? Com relação ao trabalho a quente, o processo amorno apresenta melhor acabamento superficial, apresenta melhor precisão dimensional devido à diminuição da oxidação e dilatação, né? Quanto menor a temperatura de trabalho, menos sujeito está aos efeitos da oxidação e também da dilatação térmica. Então, portanto, o amorno tem essas vantagens sobre o a quente. Assim, pode-se ter menores ângulos de saída e maior carga para a retirada das peças da matriz sem deformar o produto. A maior desvantagem é o aumento do limite de escoamento, sendo necessário o emprego de prensas mais potentes e ferramentas mais resistentes ao desgaste. Então, veja, à medida que eu tomo aí como vantagens, né, a questão da diminuição da oxidação e de dilatação, eu tenho como uma desvantagem também clássica, é que eu vou precisar, obviamente, de maiores níveis de tensão para conseguir deformar, comparativamente ao quente, né? Porque o quente tira bastante aproveito da temperatura para diminuir essa tensão aplicada. Tá? No morno, portanto, com uma temperatura inferior, eu preciso complementar isso com uma carga maior.
tá? Com uma energia maior. Em relação ao trabalho a frio, o processo amorno apresenta redução dos esforços de deformação, o que permite a conformação mais fácil de peças com formas complexas, principalmente em materiais com alta resistência. A conformação amorno melhora ainda a ductibilidade do material e elimina a necessidade de recozimentos intermediários que consomem muita energia. Então vejam, então eu tenho essa vantagem com relação ao trabalho a frio, né, que é a questão da redução dos esforços, e tem uma vantagem Bom, então o trabalho amorno, né, com relação ao trabalho a quente, ele vai apresentar um melhor acabamento superficial e precisão dimensional, já que não tem os efeitos de oxidação e da dilatação. Então, outra coisa interessante é que pode ter menores ângulos de saída, já que está com uma temperatura mais baixa, né? E eu não tenho aí essa questão da deformação, né, do material quando eu vou retirá-lo das matrizes, tá? A maior desvantagem é o aumento do limite de escoamento, portanto, eu preciso de prensas maiores e mais potentes comparativamente ao ar quente. Com relação ao trabalho a frio, o amorno apresenta a redução dos esforços de deformação, o que permite a conformação mais fácil de peças com formas complexas e também em materiais com alta resistência mecânica. A conformação a amorno vai melhorar ainda a ductibilidade do material e elimina a necessidade de recozimentos intermediários, né? Então, com relação a frio, óbvio, né? Menores tensões para conseguir a deformação, ao mesmo nível de deformação, e ainda a questão da ductibilidade do material, que é maior quando a gente faz a morno, obviamente, do que o a frio, tá? O trabalho a morno, existe uma certa controvérsia, mas ele se encaixa aí para aços dentro de uma faixa de 500 a 800 graus Celsius, tá? Então, na verdade, assim, para a gente finalizar, não tem uma vantagem expressiva de um em função do outro. Na verdade, eu tenho aí 3 possibilidades que são complementares, né? Tudo vai depender do resultado que eu quero, né? Do que eu espero para cada um desses processos, principalmente com relação à tolerância dimensional, o acabamento superficial, a ductibilidade que esse material tem que ter ao final, a deformação que eu posso causá-lo para cada passo, enfim. Isso que é o importante para estabelecer qual desses processos, qual dessas temperaturas é mais vantajosa do que outra, tá? Muitas vezes o material passa tanto por trabalho a quente como trabalho a frio. É o que normalmente pode acontecer, a quente nos passes iniciais e a frio nos passes finais ou no passe final, se porventura estou querendo, objetivando aí um material encruado ao fim, tá? E é isso, nossa tabelinha para comparar. Força e energia no trabalho a quente ele é menor, no trabalho a frio eu preciso de maior força, maior energia, no amor numa condição intermediária. Eliminação de defeitos da fundição, o trabalho a quente ele é melhor para isso do que o a frio. Tolerância e acabamento, aí o a frio já vence o a quente, ele permite ter uma tolerância menor, diâmetros mais próximos do final, um acabamento superficial melhor, já que não tem oxidação, por exemplo, né? Surgimento de discordâncias no trabalho a frio, no trabalho a quente é menor, no trabalho a frio ele é maior. O encruamento ele ajuda, né, ao aumento do número de discordâncias, como a gente já viu, tá? A uniformidade da microestrutura ela é menor para o a quente, maior para o a frio, a microestrutura fica mais uniforme. No a quente eu tenho, que eu já tinha comentado, o efeito da taxa de deformação ser maior nas extremidades, que faz com que o material fique com grãos pequenos nas extremidades e grandes no meio, tá? Então, já o a frio já não tem esse problema tão iminente. A recuperação no a quente, não. No a frio, não. E no morno, sim. É o objetivo final. Já a recristalização vai ocorrer no a quente, não vai ocorrer a frio e não vai ocorrer no a morno. Lembrando que antes de recristalizar, obrigatoriamente o material já recuperou, tá?
Então está implícito aqui que no trabalho a quente o material recuperou e recristalizou. Beleza, pessoal? Então o que eu tinha para falar nessa aula para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida entre em contato comigo, tá bom? Para maiores esclarecimentos, para tirar dúvidas, tá? Forte abraço para vocês e até breve. Tchau, tchau.